Será que o 30 HP é muito melhor que um 15 HP dois tempos para você? Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Barcos Titan, eu já venho fazendo os vídeos em outras plataformas, vídeos bem curtos, que aí eu sempre quando eu falo de consumo e preço do 30, todo mundo me faz a pergunta: não é melhor comprar um 15? Ou não é muito melhor o 30 em comparativo ao 15? Vamos estar abordando um pouquinho desse vídeo. Antes de eu começar a falar, deixa um like no canal, verifica se você ainda está inscrito, beleza? Aqui a gente tem duas potências, o dobro, né? Aqui eu tô com um 15zinho, eu tô com o da Mercury aqui porque eu tenho, representativamente, eu tenho os dois aqui na loja, fica melhor de gravar. Eu tô com um 15, que é um 15 Super, mas vamos considerar ele como 15, esquece que ele é transformado para 18. E eu tô com 30 HP. Então, alguns pontos são muito interessantes da gente falar, porque, Lucas, o 15 sempre vai ser mais econômico, o 15 é sempre mais barato em todos os pontos. Não, não é assim que a gente tem que pensar. Logicamente, no quesito de compra, para você comprar, adquirir um 15 zero na loja, o 15 ele é mais barato que o 30, o 15 é mais barato que o 40, o 15 é mais barato que o 20, o 15 é mais barato que qualquer outro motor de potência superior, teoricamente. Lógico. Aqui você vai pagar 11 a 12 mil reais, aqui você vai pagar, dependendo da marca, da versão, 17 até uns 19 mil reais. Então, realmente, no quesito de você comprar um 15 HP, ele é mais barato, mas não é só este ponto que a gente tem que verificar. Primeiramente, só para a gente ter ideia, em comparativo tecnológico, são muito parecidos. Os dois são dois cilindros, um carburador. Então, teoricamente, o cara que mexe no 15, mexe no 30 e tal. Tecnologia a mais, o 30 tem uma partida elétrica dependendo da versão e só. Então os motores são muito parecidos, né, Lucas? Só que um dos pontos que a gente já tem que ter noção para poder entrar nesses comparativos é o tamanho de máquina. Dependendo do 15 HP, ele tem por volta de 250, 280, 290 cilindradas. Enquanto a gente vai para um 30, que ele já passa, passa das 400 cilindradas, isso dependendo da marca, chega até próximo de 500. Por que a cilindrada é um ponto importante eu estar falando aqui? Porque quanto maior a máquina, quanto maior o bloco, mesmo sendo ambos dois cilindros, mais torque eu tenho. E o torque é para auxiliar principalmente a empurrar peso. Potência por potência é a mesma coisa. 15 HP com 15 HP que tem diferentes cilindradas, ambos são 15. Mas o que tem o maior bloco geralmente tem o maior torque, empurra melhor carga, beleza? Então vamos lá, outro comparativo antes de eu entrar nesses pontos é o peso. A gente tem uma relação peso-potência de 35 a 40 quilos num 15 HP. A gente tem uma relação peso-potência na média de 50 a 55 quilos. Então você tem mais peso para o 30 HP, logicamente. E o primeiro ponto que você tem que destacar é o consumo em litros em uma hora que ele vai gastar. Esse consumo, se a gente pegar o mesmo barco, teoricamente eu estou falando para pessoas que têm dúvida que vão pôr no mesmo barco, não é barco diferente. Se você pegar o mesmo barco que pega um 15zinho e você colocar um 30, sabe o que vai acontecer? Para você atingir a velocidade que você navegava com 15, por exemplo, totalmente acelerado, você não vai precisar acelerar totalmente o 30 HP, sabia? E o 15 em aceleração máxima, ele vai gastar na média de 7 litros por hora. O 30, em média aceleração, médias para altas, porque você não vai acelerar ele no máximo, se acelerar no máximo ele anda muito mais que o 15 no mesmo barco, você vai gastar, teoricamente, 7 a 8 litros por hora. Ou até menos, entendeu? Então, no quesito no quesito litros por hora, teoricamente a gente vai ter um consumo igual dos dois ou um pouco superior para o 30. Isso a gente está falando em só olhar o quanto ele gasta em uma hora de combustível. Mas quando a gente olha para um dos pontos muito importantes, que é um dos pontos que a gente não verifica muito aqui no Brasil, que lá para fora a gente chama de range. O que é o range, Lucas? É qual a distância máxima que eu consigo percorrer com esses motores com 1 galão de combustível. O galão, que a gente chama aquele de 25, 24 litros. Ou se você quiser fazer a conta com um galão de 3,6 litros, Por que o range é muito importante? Porque imagina, Lucas, no 15 em aceleração máxima, na embarcação que eu estava utilizando, eu estou navegando a
30 km por hora na aceleração máxima, gastando meus 7 litros, né? Beleza. A relação que você tem é menos de 5 litros, o km por litro é menos de 5, entendeu? Nessa embarcação. Mas quando eu pulo pro 30 em aceleração máxima, o meu 30 tá fazendo quanto, Lucas? Ah, meu 30 tá fazendo 50 km por hora. Gastando o quê? 10 litros. E aqui a gente tem um km por litro de quê? 5. Isso mesmo. O quilômetro por litro no 30 é maior do que no 15. O range, a distância máxima que você vai percorrer com um tambor de gasolina no 30 é maior que do 15. Porque o 15 é mais barato, o 15 é mais leve, mas o 15 anda mais devagar. Entendeu? Por que eu estou trazendo esse ponto para vocês? Porque eu sempre falo para muitas pessoas, quando a gente vai vender um barco, o barco ele pode pegar uma motorização para navegar leve, uma motorização que é geralmente meia carga, navegar leve ele vai andar bem, navegar com média carga ele vai estar bacana e pesado ele vai sofrer um pouco. E o barco pode ter motor sobrando, que a gente fala. Eu sempre navego leve, mas eu tô com o motor sobrando, eu não preciso amassar ele todo, entendeu? E aí quando a gente olha para isso, eu sempre falo, a gente fez um teste recentemente num 200 V6 da Mercury. A 30 milhas, num barco de 6 metros, um barco de 21 pés, tá? Aquele 200 a 30 milhas gastava 20 a 21 litros por hora. Sabe que consumo é esse? Sabe que motor a 30 milhas geralmente gasta 20 a 21 litros na mesma embarcação? 115, entendeu? Olha o consumo que o 200 está tendo, igual do 115. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, não é porque o menor motor, que consome menos litros por hora, porque a máquina dele é menor, ele é um motor que vai ser no ponto final mais econômico, entendeu? Porque a gente tem que verificar que a embarcação pode variar a carga, a embarcação você pode variar a carga, você pode variar a hélice, você pode ter muitas variáveis que, por exemplo, dentro de um automóvel igual um carro e uma moto, não tem como ter tanto. Seu Gol, por exemplo, você consegue colocar 5 pessoas e algumas malas, né? Pois é. A canoa, que o cara navega sozinho, do nada consegue colocar 12 pessoas, mas cada um levando uma mochila com 20 quilos. Olha a variação de peso absurda que está acontecendo na embarcação. Uma variação muito maior do que acontece num carro. Então, por isso a gente às vezes tem que estar preparado para essa variação. Eu mesmo saio sozinho no meu barco. Meu barco, um pouco de gasolina. No mesmo barco eu já saí eu mais 3 tanques cheios, caixa de gelo, um monte de coisa, entendeu? A mais. Caso eu tivesse um motor que eu só conseguiria navegar leve, sabe o que ia acontecer? Eu ia gastar muito combustível, porque o motor ia estar no máximo de giro, não ia desenvolver uma velocidade final e pode acontecer uma das principais coisas que eu sempre falo. O barco, ele tem uma característica que vai variar de barco para barco. Barco de semiplaneio, barco de planeio, barco deslocante. Se o seu barco, que a maioria dos barcos que me assistem aqui são de planeio, se você tiver com um motor tão pesado, não conseguir levar essa carga, sabe o que acontece? Seu barco nem plana. E quando o seu barco não plana, quando o seu barco não se descola d'água, para falar de maneira mais simplificada, ele vai acelerar no máximo e não vai desenvolver velocidade e vai consumir do mesmo jeito, porque ele está em aceleração máxima. Não vai desenvolver, entendeu? Isso é muito importante. Então, às vezes, essa dúvida simples que eu trouxe para esse ponto que eu estou falando agora, de um 15 sempre vai ser mais econômico, sempre vai ser melhor comparado a um 30, não é verdade. Há casos e casos que devem ser analisados. Sempre que você tiver um motor mais potente sobrando, em velocidades muitas das vezes médias e um pouco médias para alta, ele possa ser mais interessante. Tem alguns casos sim que o motor menor sempre vai gastar menos, principalmente que eu digo que são os coringas. Por exemplo, 115 em aceleração máxima geralmente é o motor que menos gasta. 60 HP em aceleração máxima geralmente é o motor que menos gasta. Você pegar um 5 HP 2 tempos e comparar com 15, ele vai gastar menos em aceleração máxima, entendeu? Mas a gente só olha pro litro que ele está gastando por hora.
tem que olhar também pro deslocamento, entendeu? Às vezes um 300 HP que tá gastando 80 litros em uma hora, tá melhor do que o seu 15. Porque o seu 15 você tá navegando a 20 km em uma hora. Sabe quanta velocidade que um 300 HP pode estar navegando num barco esportivo? 100 km em uma hora, mano. Tá ligado? Lógico que eu fiz um comparativo aqui absurdo com 15, mas se a gente comparar com um 60, já vai estar interessante o consumo dele, porque o 60 na velocidade máxima gasta quase 20, navegando 20 litros para 20 km por hora. Colocar um 300, estiver navegando a 100, vai estar melhor o km por litro do 300, velho. Entendeu? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, nem sempre o menor, nem sempre o mais barato, nem sempre o que aparentemente é mais econômico, é mais econômico. Antes que alguém comente, eu sei que hoje, no Brasil, a gente compra o que dá no bolso, o que a gente pode. Você acha que eu não queria montar um barco por um 300 HP, em vez de 115? Queria. Graças a Deus, condições de pôr um 115. Mas, hoje no Brasil, infelizmente, manda muito o preço de aquisição de compra. Mas para quem tem condição, quem pode pesquisar, quem pode se esforçar um pouco a mais, não olhe só para o preço de compra. Olhe para consumo, quilômetro por litro, manutenção, médio e longo prazo, que às vezes o motor maior para aquela embarcação que você quer pode ser mais interessante, beleza? Então um abração, vá com a mais forte e vá de Titã!